Olá, olá, 4 de junho de 2020, confira as principais notícias desta quinta-feira. Maranhão tem 34 mortes e 1.273 casos recuperados da Covid-19 nas últimas 24 horas. Brasil começa a testar vacina ainda este mês. Focos de queimadas no estado teve aumento no mês de maio comparado ao mesmo período do ano passado. Em Imperatriz, funcionários da UEMASul voltam às atividades presenciais. E em Caxias, comércio de produtos não essenciais volta a abrir. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos lá, porque mais um dia está esperando a gente. Vamos em frente, com muita fé, com foco, com esperança. A gente começa mais um Bom Dia nesta quinta-feira, gente. Chegando ao final de mais uma semana, a primeira do mês de junho. Estamos juntos mais uma vez. São 7 horas e mais um minuto. Um abraço você na capital, acompanhando a nossa programação. Você no interior do estado também. E você que nos acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, já tem um alô para os telespectadores aqui do Bom Dia Maranhão. A gente vai registrar. Diga qual o bairro da capital que você está, qual é a cidade do interior do estado ou do país, né, ou até fora do país, onde é que você está acompanhando a nossa programação, tá bom? Muita gente acompanhando nas nossas redes sociais e já a gente traz essa informação. Silvio Alves vem aí daqui a pouquinho para trazer um balanço da área de segurança, ele que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. João Coutrinho está chegando com os bastidores da política, tem muita informação, projeto importante passou ontem no Senado e a gente vai trazer os detalhes para você já. Tem a ver com os planos de saúde, a gente detalha daqui a pouco para você, tá bom? São 7 horas e mais um minuto, gente. 7 e 1. É hora de atualizar os números da Covid-19 aqui no estado com Eduardo Ericeira. Ele está comigo nessa manhã mais uma vez. Eduardo, saúde para você, Eduardo. Pois é, Adalberto, para todos nós, né? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente atualiza aqui, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial e a fonte a ser seguida aí para uma informação com responsabilidade a ser repassada aí aos nossos telespectadores. São mais de 40 mil casos confirmados aqui no estado do Maranhão, para ser mais exato, 40.629. Desses, pouco mais da metade, 25.553 estão ativos. A gente lembra sempre que reúne aí os casos de recuperados, casos ativos, casos de óbitos também, que é uma recomendação aí repassada pelo Ministério da Saúde, que as secretarias estaduais de saúde de todos os estados brasileiros repassem essas informações de uma forma geral e confirmem esses casos, totalizando tudo, não é isso? Então são 25.553 casos ativos, são 1.062 óbitos, lamentavelmente, a gente já havia rompido desde ontem a marca de 1.000 óbitos. Chega aí a 1.062 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus e acabaram morrendo aqui no estado do Maranhão. E o número de recuperados também é um número bem satisfatório, bastante elevado, 14.014 pessoas que já conseguiram vencer a batalha aí contra o novo coronavírus. Adalberto, a gente quer chamar a atenção aqui, houve uma flexibilização aqui na Grande Ilha de São Luís e também no interior do estado do Maranhão, em vários municípios. Os prefeitos que têm autonomia aí, segundo decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, os gestores, tanto os governadores quanto os prefeitos, têm autonomia aí para deliberar de acordo com a situação sanitária de cada localidade, deliberar por essas recomendações, inclusive envolvendo a questão da flexibilização. Há uma parte econômica, a questão financeira também é delicada, mas claro, a saúde das pessoas é prioridade, mas também tem essa questão delicada que é a questão econômica. Então vem crescendo ainda em todo o estado do Maranhão. Aqui na Grande Ilha teve uma caída, teve uma folgada aí na questão da ocupação de leitos, houve uma folga, mas ainda é crescente o número de casos positivos no interior do estado, casos aí vem explodindo. Então é preciso, a gente tem acompanhado muito aí nas imagens das nossas afiliadas aí pelo interior do estado também, imagens que chegam aí compartilhadas pelas redes sociais, a nossa produção, de pessoas circulando ainda em grande quantidade pelo interior do estado, algumas pessoas ainda sem utilizar máscara. Então é preciso manter aquela questão do distanciamento social, mas se aglomerando nas localidades, nos espaços públicos. Então é preciso aí, principalmente as pessoas do interior do estado, onde os casos crescem ainda mais, que sigam as recomendações para tentar conter o avanço aí da pandemia. Na Ilha de São Luís foram 331 novos casos, ainda é muita gente contaminada pelo novo coronavírus, por isso da importância de seguir as recomendações, mesmo com a flexibilização do comércio, só sair em caso aí de extrema necessidade. 82 novos casos no município de Imperatriz e 2.042 nos demais municípios do estado do Maranhão, um número bastante elevado ainda, é preciso que as pessoas tenham cuidados.
Aí, São Luís foram registradas 3 mortes nas últimas 24 horas, ontem foram 7, mas a gente lembra que às vezes essa notificação é de pessoas que fizeram um teste, acabaram infelizmente morrendo, lamentavelmente, fizeram um teste, só aí sim depois veio a confirmação. A Secretaria Estadual de Saúde tem essa preocupação de repassar justamente esses dados de forma adequada. Também teve uma morte no município de São José de Ribamar e 2 mortes na cidade de Passo do Lumiar, aqui na região metropolitana. Todas as demais mortes foram registradas no interior do estado, lamentavelmente, um número bastante elevado. Apesar aí do aumento do número de leitos, da disponibilização por parte do governo do Maranhão, por exemplo, no município de Santo Inês, recém-inaugurado o hospital de campanha, mas tiveram 3 mortes nas últimas 24 horas na cidade de Santo Inês. É preciso que as pessoas sigam também as recomendações no interior do estado. A gente percebe, por exemplo, na cidade de Santo Inês, muito ainda descompromisso das pessoas em seguir essas recomendações sanitárias. A ocupação de leitos aqui na Grande Ilha, a ocupação ainda é bastante elevada, 95% de ocupação de leitos de UTI, que são aqueles pacientes mais graves, mas aí tem uma explicação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é porque a Grande Ilha já começa a receber pacientes vindos do interior do estado, por isso essa ocupação é elevada, mas é preciso que não chegue aos 100%, porque senão as pessoas infectadas não terão a possibilidade de se cuidar. A ocupação de leitos de enfermaria, que está bem tranquila a situação na Grande Ilha, mesmo assim não dá para descuidar, está em torno aí de 29%, quase 29%, de ocupação de leitos de enfermaria. Em Imperatriz, leitos de UTI, ocupação de quase 80% e a ocupação de leitos de enfermaria, esse bem elevado, quase 94%, 93,83%. E no interior do Maranhão, a ocupação de leitos de UTI, 82% e de enfermaria, quase 90%, 89,56%. É preciso ter cuidado, porque para a saúde não entrar no colapso, ou seja, a ocupação de 100% dos leitos de UTI e leitos de enfermaria. Foram abertos aí vários leitos ao longo dessa pandemia aí pelo governo do estado, as prefeituras também trabalhando de alguma forma para tentar minimizar os impactos negativos trazidos aí pela pandemia do novo coronavírus, mas é preciso, é importante que as pessoas também, a população faça a sua parte seguindo as recomendações e evitar o contágio aí pela Covid-19. Adalberto, se vê muito trabalho, né? Várias entidades, instituições, a própria sociedade civil, o setor empresarial, todo mundo tentando ajudar de alguma forma aí na luta contra o coronavírus. O Maranhão ganhou aí mais um aliado na batalha contra a Covid-19. Detentos do sistema prisional que já confeccionaram máscaras, né? Várias máscaras, mais de 1 milhão de máscaras aí confeccionadas pelos detentos. Eles vêm trabalhando bastante aí também, ajudando no combate à pandemia, em parceria, os detentos do sistema prisional aqui do estado do Maranhão, em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão, criaram uma cabine de desinfecção que higieniza todo o corpo. É mais um aliado nessa batalha contra a pandemia. Você vai ver agora na reportagem. O equipamento foi instalado na portaria unificada do Complexo Penitenciário São Luís, o primeiro no país a disponibilizar a cabine no enfrentamento à Covid-19. Diante da necessidade, de tornar as visitas e a entrada dos nossos servidores nas unidades prisionais, a gente resolveu desenvolver um projeto que já é um projeto bastante disseminado no Brasil inteiro, que são as cabines de desinfecção, com os nossos materiais, com as nossas oficinas. O dispositivo é todo confeccionado com materiais comprados no estado e leva 12 horas para ficar pronto. No mercado, uma unidade da cabine custa em torno de R$20 mil. A versão maranhense sai a um preço de custo de R$ 1.700 e já está sendo solicitada por vários órgãos. A gente já teve 3 entregas, já tivemos na Prefeitura de Colinas, já tivemos no PROCON e no DETRAN também. E nós estamos já com outros parceiros já firmados, órgãos públicos também, que manifestaram interesse em adquirir as cabines. A cabine de desinfecção individual usa uma tecnologia que elimina partículas grandes do coronavírus, que podem estar alojadas em roupas e acessórios. O equipamento é acionado por um sensor de presença e todo o processo dura 8 segundos. Além de vírus, a cabine possui eficácia contra fungos e bactérias, com bicos pulverizadores de solução de hipoclorito de sódio que formam uma pequena película do sanitizante, protegendo internos, visitantes e servidores. Pois é, Adalberto, importante aí, mais uma importante ferramenta no combate à pandemia do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Esse importante trabalho realizado pelos detentos do sistema prisional em parceria aí com a Universidade Estadual do Maranhão. Adalberto, os dados nacionais, só para a gente finalizar aqui,
O Brasil já chega a mais de 584 mil casos do novo coronavírus, é muita gente ainda infectada no país, infelizmente 584.016 casos confirmados, e aí a gente lembra que há muitas pessoas que estão infectadas por conta até de uma dificuldade de testes, isso em todo o país. A gente lembra que tem muitas pessoas que acabam sendo infectadas e estão assintomáticas, por isso que é importante a utilização de máscara e evitar aí o contato, o máximo possível, o distanciamento social e a utilização de máscara quando as pessoas precisam sair de casa, que às vezes a pessoa está aí contaminada pelo novo coronavírus, está assintomática e acaba passando para outra pessoa. Daí da importância da utilização de máscara e de manter o distanciamento social, que é isso que as pessoas precisam entender. O número de mortes já chega a 32.548 pessoas que perderam as vidas aí em todo o país pela Covid-19. Do total de casos confirmados, 312.851 estão em acompanhamento, 238.617 foram recuperados. É uma quantidade bastante elevada, a gente tem que ressaltar isso, vale dizer que muita gente se recupera, a grande maioria, mas também muita gente, infelizmente, acaba morrendo, que é infectada aí pela Covid-19, e toda a vida tem que ser tratada de forma importante, com importância. Então, toda a vida que se perde é de fato a se lamentar e é de fato a gente repensar as nossas atitudes. A maioria se recupera, mas existe ainda muita gente, infelizmente, morrendo vítima dessa doença. Em relação a essa questão dos números, Adalberto, se continuar nessa levada, o país que vem registrando mais de 1.000 mortes por dia, um número bastante elevado ainda, 1.349, por exemplo, nas últimas 24 horas. Nesta semana, o Brasil, que é o quarto país no mundo com mais número de óbitos provocados pelo novo coronavírus, nessa levada de mais de 1.000 mortes aí por dia, nesta semana, o Brasil já ultrapassa a Itália, que é o terceiro colocado, e na próxima semana, se continuar nessa leva em todo o país, já ultrapassa o Reino Unido e alcança aí esse dado negativo, que é a segunda colocação com o maior número de mortes aí provocadas pela Covid-19, só atrás dos Estados Unidos. Por isso, é importante que as pessoas sigam as recomendações, que nós façamos a nossa parte, o Brasil não chegar a essa marca. É o segundo com mais número de casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos, e é o quarto colocado, já próximo à Itália, próximo ao Reino Unido e os Estados Unidos também na primeira colocação. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Até daqui a pouco. O Eduardo vai voltar com outras informações circulando aqui pela capital. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Servidores da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMASul, estão de volta às atividades presenciais. Mas a rotina, claro, foi alterada e o local de trabalho também. Vamos ver. Os cerca de 260 servidores administrativos da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a UEMASul, estão de volta ao trabalho, mas de forma gradual. Esse público deve entrar na página da UEMASul, agendar qual o assunto que ele pretende trabalhar ou tratar aqui dentro da instituição, marca inclusive o horário, e a partir deste dia 8 nós teremos essas atividades externas. As atividades acadêmicas, nós estamos programados agora para a partir do dia 15, retomar as atividades de pós-graduação. As atividades de graduação nós ainda temos um pouquinho mais de paciência, porque nós precisamos fazer o retorno, mas o retorno 100% seguro, que não venha colocar a vida dos nossos acadêmicos em risco. O governo do estado enviou 20.000 máscaras não descartáveis para a UEMASul, além de álcool em gel. Vários pedilúvios foram espalhados pelo campus, principalmente na entrada, para evitar a contaminação externa. Também foram instaladas pias com torneira, água, sabão e álcool em gel. Cartazes foram fixados nas paredes com orientações sobre os cuidados higiênicos e o distanciamento social. A pandemia do coronavírus prejudicou praticamente todo o ano letivo. Infelizmente, não foi só na UEMASul, isso é no planeta Terra. Em todos os países do mundo houve, logicamente, esse prejuízo. É um prejuízo incalculável, praticamente um ano perdido, praticamente. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, ou seja, preservando vidas. Olha, em relação à Universidade Estadual do Maranhão, atenção, uma decisão da Justiça determinou uma alteração no edital do concurso do CFO, de formação de oficiais. A decisão é do juiz Douglas Melo Martins, juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís,
e fica determinado, então, o pedido foi formulado pelo Ministério Público e também pela Defensoria Pública, e o juiz determina, então, que o Estado do Maranhão promova a retificação do edital 42/2019, o EMA, disponibilizando 5% das vagas do CFO, do curso de formação de oficiais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que foram publicados 5% das vagas do CFO para pessoas com deficiência, bem como preveja expressamente nos futuros editais do curso de formação de oficiais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que forem publicados a devida previsão da reserva de 5% das vagas para as pessoas que concorram às vagas destinadas a pessoas com deficiência. Portanto, essa é a decisão da Justiça que foi publicada, a decisão do juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha, Douglas de Melo Martins. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Da região Tocantina, a gente falou ainda há pouco do EMASUL. Para a região dos Cocais, em Caxias, um decreto municipal estabelece novas regras para a reabertura de serviços não essenciais. Parte do comércio fica autorizado a reabrir, seguindo algumas regras de prevenção. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, estabelecimentos comerciais, industriais e serviços considerados não essenciais deixaram de funcionar, atendendo uma série de decretos estaduais e municipais que visam evitar a aglomeração de pessoas e a consequente propagação do vírus. Pelo novo decreto, fica mantido no município de Caxias o estado de calamidade pública. A novidade é que estabelecimentos comerciais, industriais ou de serviços poderão funcionar no horário de 7 da manhã a 1 da tarde. Para voltar a funcionar, os estabelecimentos devem disponibilizar pias, água e sabão para os clientes lavarem as mãos e precisam também garantir o distanciamento seguro entre as pessoas. Este empresário está otimista com a retomada gradativa do comércio. Já era para ter acontecido, mas tudo é no seu tempo, né? O cliente, quando ele entrar, ele obrigatoriamente ele tem que lavar as mãos e a gente bota o álcool gel. O cliente ele tem que entrar na loja já com a máscara. Né? Isso é obrigatoriedade. Seu Talmi Carneiro não esconde a preocupação. Sabe que o comércio é importante para movimentar a economia, mas teme que o retorno das atividades agrave a pandemia na cidade. O pior de tudo é voltar sem responsabilidade. Por quê? Porque vai causar problemas e mais problemas, morte e mais morte. São 7 horas e mais 17 minutos. Você participando das nossas plataformas digitais, mandando a sua mensagem. Um abraço para o Sandro Souza, para o Bernardo Moraes Tílio e também para o Benedito Pinto Filho acompanhando a gente pelo Facebook. Nas nossas plataformas digitais, você compartilha também com os amigos aí a transmissão ao vivo aqui do nosso Bom Dia Maranhão, tá certo? Você vai ver agora a denúncia de vizinhos de uma idosa que estaria vivendo sozinha em uma casa, gente, com mais de 70 cachorros. Isso mesmo, a situação, além de incomodar, estaria oferecendo riscos. O caso foi parar na Justiça. Na imagem, a idosa aparece tentando controlar os cães. Nesta outra, é possível entender a indignação de tantos moradores. O barulho é ensurdecedor. São mais de 70 animais no mesmo espaço que, segundo os vizinhos, são criados em condições precárias e insalubres. Nos arrastamos com essa situação desde 2018, que a gente vem lutando desde quando se implantou essa situação aqui, que é uma situação de maus tratos de animais, de exposição de idoso, é uma situação insalubre, é uma situação totalmente desumana de vida. Nós temos uma idosa que convive com mais de 100 cachorros, em situações totalmente degradáveis e que, além disso, também tem todo o incômodo causado, como você vê aí, sonoro, a poluição sonora, a poluição ambiental, porque tem um mau cheiro. Há um mês, o jornalismo da Difusora mostrou a situação que continua exatamente a mesma. Vídeos encaminhados à nossa produção mostram um dos cães morto no meio dos demais e também um senhor de idade e aparentemente com problemas de mobilidade, recolhendo as fezes dos animais. Este empresário, que é vizinho da idosa, diz que há 2 anos eles tentam um diálogo. Que nós, enquanto comunidade, enquanto ser humano, nós somos contra o maltrato dos animais. A gente não quer que ninguém maltrate os animais, mas a gente quer que esses animais sejam retirados, tá, de uma área urbana, tá, e que vai para uma área onde não tenha toda essa vizinhança, e aqui são mais idosos.
E para ser mais claro ainda e mais evidente, nós temos uma escola, né, que também é prejudicada. Em maio deste ano, uma liminar da Justiça determinou a retirada gradativa dos cães, o que não vem acontecendo, segundo os vizinhos. A OAB no Maranhão, através das comissões do idoso e de defesa dos animais, tem acompanhado o caso. Existe um procedimento aberto na promotoria do idoso, existe também um procedimento aberto na Delegacia do Meio Ambiente, que já foi para o Judiciário. Em razão de toda essa repercussão que teve agora, da situação dessa idosa, da situação desses animais, a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, juntamente com a Comissão do Idoso, enviou um novo ofício às promotorias, né, tanto a Promotoria do Idoso quanto a Promotoria do Meio Ambiente, solicitando providências urgentes. Só fazer uma observação, você deve ter ficado procurando aí na imagem, algumas imagens que a repórter citou, em relação a um cachorro, você ouviu ainda há pouco a reportagem, né? Nós erramos aí na edição da reportagem e essas imagens não foram mostradas, mas nós temos em nosso arquivo, até porque a difusora, como disse a Anice, denunciou essa situação, recebeu essa denúncia e informou, né, essa denúncia que foi feita pelas pessoas quanto a esse caso, que foi parar na justiça, como você viu aí, né? Então temos essas imagens aqui conosco no arquivo, essas imagens que foram citadas aí pela repórter Anice Ribeiro, tá bom? No próximo bloco, testes com vacina contra a Covid-19 começam esse mês no país, hein? E mais, Silva Alves traz um balanço das notícias da área de segurança. São 7h21. Imagens ao vivo na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Monte Castelo. Aí está, imagem ao vivo nesse momento da capital de todos os maranhenses. O Bom Dia volta em instantes. Já voltamos, eu falei que ia ser rápido, são 7h24 de volta, o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. De volta agora para a gente falar de segurança. Ele apresentou agora há pouco, o Bandeira 2 já está aqui no Bom Dia agora para falar de segurança. Silvão Alves, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, a Secretaria de Saúde de Santa Helena enviou ao Ministério Público e à Polícia uma notícia crime, não é? Contra o Félix Ferreira. Foi aquele homem que foi apontado pela Secretaria como responsável pelaquela manifestação lá que queimaram máscaras, enfim, que reuniu aquela aglomeração enorme que teve lá na divisa, inclusive entre os dois municípios, né? Exatamente. Ele, por enquanto, ele é considerado foragido, viu, Adalberto? Ele não se apresentou, foi procurado pela autoridade policial lá de Santa Helena, também não foi encontrado, né? E o Ministério Público deve apresentar uma denúncia contra ele, inclusive, se continuar com essa situação de foragido, ele pode ter a prisão solicitada. É o Félix Ferreira, ele é ex-DJ, se transformou em líder religioso e, em função disso, ele acabou, né, reunindo essa quantidade de pessoas, fazendo aquilo que foi chamado de protesto contra o coronavírus. Que a gente está mostrando aqui nas imagens. Que foi um protesto contra o coronavírus e depois, né, contra o uso das máscaras, que tanto é que encerrou a manifestação lá, tocando fogo, incendiando as máscaras, né? E isso para moradores lá da cidade de Santa Helena e também de Turilândia, que são duas cidades vizinhas separadas ali pela ponte que passa sobre o rio Turi, né? E aí o Félix, ele infringiu todas as normas, não é, de distanciamento social, do decreto estadual, das normas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e, portanto, da Secretaria Municipal de Saúde dos dois municípios, né? Porque o município, a Prefeitura de Santa Helena e a Prefeitura de Turilândia disseram que não tinham conhecimento dessa manifestação organizada aí pelo pastor. Então, em função disso, ele está sendo responsabilizado. A própria Secretaria mandou o documento para a polícia, onde foi instaurado um inquérito, e também ao Ministério Público, que já se pronunciou que, caso ele não apareça, o Ministério Público deve solicitar a prisão dele, que depende aí, no caso, da Justiça. Ele, né, ele colocou um áudio nas redes sociais, dizendo, olha, eu estou escondido e tal, não sei o que tem. Isso é com certeza considerado mais uma afronta, né, pela autoridade policial e também pelo Ministério Público, a partir do momento em que ele mesmo coloca-se, a partir desse áudio, numa situação de foragido. A gente vai continuar acompanhando o caso. Silvão, uma mulher foi presa na agência da Caixa do bairro da Coab, qual a razão? Olha, essa senhora, Adalberto, de tantos casos aí que a gente tem acompanhado, o pessoal do BPTU que prendeu aqui pelo menos 2 vezes indivíduos que estavam sacando
o auxílio emergencial, né? Ali na agência da Caixa Econômica da Deodoro também houve prisões feitas pelo pessoal da Cavalaria, e essa senhora foi presa na agência da Caixa Econômica lá da Coab. O gerente desconfiou que ela estava lá sacando, ou tentando sacar o benefício com um documento de outra pessoa, né? E documentos falsos. E aí, de imediato, a gerência entrou em contato com a polícia, foi para lá a guarnição lá da polícia lá do Parque Vitória, da 20ª Delegacia, e depois, como o caso é praticado contra a União, né, que o sigilo é do governo federal, automaticamente ela foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal. O certo é que isso causa uma certa indignação nas pessoas, porque você sabe que tem muita gente que está necessitando, precisando muito desse auxílio e não consegue obter. Verdade, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia. 6 da manhã, nessa sexta-feira, você tem um encontro marcado com muita informação cedinho, logo aqui na TV Difusora. É o Bandeira 2 com Silvan Alves e toda a sua equipe. Olha, câmeras de segurança registraram o momento que 3 bandidos invadiram uma loja na estrada de Ribamar para praticar assalto, né? A gente vai mostrar as imagens, já que a gente está falando de segurança, vamos mostrar. Olha só que situação, gente. Uma loja na estrada de Ribamar, o assalto foi praticado e as imagens mostram. Pois é. As imagens estão mostrando aí o momento da ação dos bandidos, que hoje em dia eles não se intimidam muito diante das câmeras, inclusive não tem problema. A diferença é que agora está sendo filmado, né? Antes não era filmado, agora está sendo filmado. Alguns não usam máscara, nesse caso é diferente, que você vê aí que eles estão usando máscara. São 3, um entra primeiro ali, ó, já vai metendo a mão ali no caixa, vai fechando, diminuindo ali, ó, né, a porta ali, baixando ali a porta ali da loja, para não chamar muito a atenção, enquanto eles estão agindo ali e fazendo aquela geral, levando tudo ali, olha só, pegando o que tem na frente ali, tirando dos cabides, um já foi no caixa, já pegou o dinheiro que tinha lá. Imagina a situação, a preocupação de quem está trabalhando, né? Agora o comércio foi aberto, que vende produtos não essenciais, como essa loja aí, por exemplo, uma loja pequena, uma loja de bairro, né? E aí acaba passando por uma situação como essa, sendo intimidado, passando uma situação realmente bastante tensa. Se você identificou aí, ó, ligue para o 190 190 para você ligar então, ligue para o 190 então para denunciar se você viu essas imagens aí e reconhece, né? Lamentável. São 7h29, 7h29, gente. O Brasil vai iniciar nesse mês testes com vacina contra a Covid-19. O imunizante está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford. O Eduardo Ericeira tem outras informações para nós sobre essa notícia quanto à vacina. Eduardo. Pois é, Adalberto, uma potencial vacina ela já começou a ser testada no Reino Unido, ela vem sendo aí elaborada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e testes já estão sendo realizados no país e aqui no Brasil a possibilidade também que seja realizada. Foi publicada inclusive em uma edição extra do Diário Oficial da União na última terça-feira, dia 2 deste mês, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também em parceria aí vem sendo estudada essa possibilidade com a Universidade Federal de São Paulo. A priori serão 2.000 doses que serão aplicadas em pessoas aqui no país. Vale lembrar que ressalta-se que primordialmente para profissionais de saúde que estão na linha de frente e que não tenham tido contato com a Covid-19, ou seja, não tenham sido aí confirmados testes infectados pelo novo coronavírus. Essas 1.000 primeiras doses devem ser aplicadas nesses profissionais de saúde primordialmente, só que caso aí dê para abrir para a população, isso será feito, mas a prioridade são para os profissionais de saúde que não tenham sido infectados, não tenham tido contato aí confirmado para a Covid-19. 2.000 doses, essa aí pelo menos é a primeira possibilidade. Pode chegar a mais, mas primeiramente 2.000 vacinas devem ser aplicadas como teste também aqui no país. A gente lembra que, entretanto, vão ser disponibilizadas essas 2.000 doses, mas em uma quantidade em maior escala deve demorar um pouco mais, não é isso, Adalberto? Não é um processo tão rápido assim. De acordo com a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, os testes que serão financiados pela Fundação Lehman contribuirão para o registro da vacina no Reino Unido, previsto aí para o final deste ano. O registro formal, entretanto, só ocorrerá após o fim desses estudos em todos os países participantes, disse então a universidade. É um processo gradual, mas aí felizmente já há um avanço em vários países. Está bem adiantada essa questão da vacina que combate essas síndromes respiratórias que são ocasionadas aí por esse vírus, que ocasiona o novo coronavírus, que ocasiona a doença, a Covid-19. Com as epidemias da Covid-19 espalhadas em todo o mundo, do Reino Unido já está tendo uma queda. O país, segundo informou o próprio governo
britânico informou que essas vacinas elas estão sendo disponibilizadas também em outras partes do mundo, onde o pico permanece elevado, a exemplo dos Estados Unidos e até mesmo aqui do Brasil. E como em toda a América do Sul, em alguns países também da América Latina e da América do Norte, há picos elevados, como no Brasil e nos Estados Unidos. Então, essas vacinas estão sendo disponibilizadas para esses países onde o pico ainda é elevado da doença, justamente para fazer essa testagem. Quanto mais se testa a vacina, mais os estudiosos, os pesquisadores vão chegando aí, vão aprimorando essa vacina aí que combate a Covid-19, por isso da importância de que testes sejam realizados também fora do Reino Unido, como vai acontecer aqui no Brasil. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pela informação. São 7 horas e mais 33 minutos, já em Imperatriz. Pesquisadores iniciaram uma nova etapa de pesquisa que realiza um mapeamento da Covid-19 em todo o país. Os trabalhos são financiados pelo Ministério da Saúde e são realizados pelo IBOP. O objetivo da pesquisa é colher dados para ajudar no planejamento de combate à Covid-19. A equipe formada por 10 pesquisadores foi treinada sobre como aplicar os testes, uso dos equipamentos de proteção, além das orientações sobre segurança e cuidados com a própria saúde. E antes de irem a campo, os entrevistadores foram testados para que não houvesse o risco de algum profissional estar infectado. Contribuir de forma informacional para a distribuição de pesquisas públicas, de interesse público, das pesquisas políticas, que isso possa realmente estar contribuindo aí para a identificação das áreas de Covid-19 e possa proporcionar serviços de saúde mais eficientes. O teste é realizado com uma gota de sangue na ponta do dedo. O resultado é imediato. O teste rápido também serve para detectar anticorpos, que são as defesas que o organismo produz contra o vírus, de 7 a 10 dias. Caso tenha sido contaminado, o resultado pode ser positivo. Quando a pessoa teve contato com o vírus e está imune, negativo. Indica que não houve contato com o vírus. E inconclusivo, quando o resultado não tem resposta. Caso essa pessoa seja testada positivo, todo o grupo familiar será testado. Essas informações, além de contribuírem para a pesquisa, também vão ser direcionadas à vigilância epidemiológica para a notificação de casos. A pesquisa é financiada pelo Ministério da Saúde e realizada pelo IBOP, Instituto Brasileiro de Estatística e Opinião Pública. Já na segunda fase, Imperatriz está entre os 5 municípios do Maranhão que fazem parte da análise. A pesquisa Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil, estudo de base populacional, inicia na cidade nesta quinta-feira, dia 4, e segue até o dia 7 de junho. Ao todo, o estudo vai ser realizado em 133 cidades do Brasil. Em Caxias, na região dos Cocais, a segunda etapa da pesquisa já começou. O trabalho dos pesquisadores segue até o próximo sábado e até agora 250 já foram testados e no total 750 pessoas devem ser submetidas ao teste rápido. Os pesquisadores estão de volta a Caxias para a segunda etapa da pesquisa, que faz parte de um estudo epidemiológico sobre a Covid-19. Eles querem levantar o número de infecção pelo novo coronavírus. A primeira etapa ocorreu mês passado e agora vai continuar no Seriema, mesmo bairro onde parou. Na primeira etapa a gente teve os problemas de divulgação do trabalho, entendeu? Aí a gente teve problemas de aceitação da população. Agora, nessa segunda etapa, foi montada uma estratégia de divulgação junto com as secretarias municipais e eles ficaram responsáveis de fazer essa divulgação junto a delegacias, vigilância sanitária e irão acompanhar o nosso trabalho. O estudo está sendo realizado pela Universidade Federal de Pelotas, em todo o Brasil, financiado pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde. No Maranhão, conta com o apoio do governo do estado. Em Caxias, também com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. O meu papel nesse momento é comunicar todas as autoridades competentes daqui de Caxias. Nesse caso, eu já comuniquei à Secretaria Municipal de Saúde, que já comunicou a Vigilância Epidemiológica de Caxias e também a Vigilância Sanitária, para que quando a gente estiver trabalhando, o descarte do material, por exemplo, do lixo infectado, siga todas as normas preconizadas pela Anvisa. No próximo bloco, 107 milhões de brasileiros pediram até agora auxílio emergencial no período da pandemia.
E mais, no bloco de política, John Coutrin destaca o julgamento pelo TSE na semana que vem de ações que pedem a cassação do presidente Bolsonaro e do vice Mourão. Você tem imagens desse momento ao vivo da Avenida Vitorino Freire. Vamos ver? Imagens, inclusive, aí, ó, de um fio de telefonia que caiu agora há pouco aí no meio da avenida. Aí está o fio no meio da avenida, mas como é um fio de telefonia, né? Daqui a pouco, claro que alguém deve recolher, mas aí está, a gente mostra a imagem ao vivo desse momento. Dos dois lados da pista aí, portanto, esse fio que caiu nesta avenida do Monte Castelo. A gente volta já já com o Bom Dia Maranhão, são 7h37 agora. São 7 horas e mais 40 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira, gente. Olha, o mês de maio desse ano teve mais focos de queimadas que o mesmo período do ano passado. A preocupação é que a partir de agora se aproxima a estiagem, não é? Quando o número de ocorrências tende a aumentar. As informações têm como base o monitoramento realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Entre os dias 16 e 31 de maio, foram registrados mais de 230 focos de queimadas no Maranhão. Em todo o mês de maio de 2019, foram somente 139 registros do tipo. Mais de 90% das ocorrências esse ano foram na área conhecida como Bioma Cerrado, que inclui municípios como Grajaú, Mirador, Riachão e Carolina. A questão da umidade, a questão do solo, tudo isso contribui. No caso do bioma Amazônia, como é uma floresta mais densa, mais úmida, então não é um local propício às queimadas. E o bioma cerrado, ele tem essas condições favoráveis às queimadas. O Maranhão ainda está no chamado período chuvoso. Em breve entraremos na fase de transição e a partir do segundo semestre, definitivamente, no período de estiagem, que é quando a situação se agrava e o quantitativo de queimadas aumenta consideravelmente. Historicamente, nós temos um elevado número de focos de calor detectados por satélites, o que sugere um aumento no número de queimadas. Portanto, é importante que as pessoas já redobrem a atenção com o uso do fogo, sobretudo na região sul do Maranhão, onde a gente já detecta aí uma menor incidência de chuvas na região. Como forma de tentar controlar os índices de queimadas aqui no Maranhão, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem realizado diversas ações que têm como objetivo, principalmente, conscientizar a população. Isso porque muitas dessas graves ocorrências têm relação direta com a ação do homem. Queimada controlada, que a SEMA ela dá autorização, ela tem início, meio e fim, né? Então você vai controlar, por isso que o nome é queimada controlada. E a queimada clandestina, a queimada de lixo, de áreas, limpeza de área, de pastagem, ela é uma queimada irresponsável, porque a pessoa inicia o fogo, vira a costa e vai embora. Então esse fogo ele pode apagar ou não. E quando ele não apaga, ele cria uma proporção, às vezes, dimensões que vai além da perda material, né? Pode até levar a perda de vidas, de produção animal, e assim vai. Ou seja, acaba se perdendo aí o controle, não é? Bom, eu pergunto para você, nessa manhã de quinta-feira, amigo, você que está com a gente na capital, no interior do estado, será que vai chover? São Luís com tempo parcialmente nublado hoje, com possibilidade de chuva, hein? Vem comigo aqui para o mapa, que é uma parceria do Sistema Difusora com o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, nossos pesquisadores. Em São Luís, mínima de 25, máxima de 30. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva também. Mínima de 22, a máxima mais alta, 33 graus, e a sensação térmica, você sabe, é maior ainda. Região dos Cocais, em Caxias, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mas é uma chuva leve e isolada. A mínima é 21 e a máxima 32 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa. O NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental da UEMA, informa para a gente. 3 cidades, Balsas, Barra do Corda e também Barreirinhas. No sul do Maranhão, em Balsas, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve e isolada. Mínima de 21, máxima de 33 graus. Vamos para a Barra do Corda, porque lá céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve e isolada também. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Barreirinhas, Portal dos Lençóis fechado aí, né? O portal fechado nesse período de pandemia, mas por lá, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve. Um abraço aos amigos em Barreirinhas. Tudo isso vai passar. Vida que segue, mínima de 26, máxima de 32 graus em Barreirinhas nessa quinta-feira. São 7h44, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã. Olha, em 2 meses, 107 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial.
Cerca de 100 mil se cadastraram só nas últimas 24 horas. É muita gente entrando com pedido aí, se cadastrando para receber esse auxílio emergencial. O Eduardo tem as informações ao vivo para a gente sobre esse assunto. Ok com o Eduardo? Vamos lá então. Eduardo, é muita gente, viu? Pois é, Adalberto, lembrando, 107 milhões, como você falou, 107 milhões desde quando foi lançado aí esse programa emergencial do governo federal por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Isso há quase 2 meses, desde o dia 7 de abril que está sendo disponibilizado esse cadastramento. Lembrando que a pessoa faz o cadastro e isso vai ser avaliado. O pagamento não está sendo efetuado a 107 milhões de brasileiros. Eles pediram o cadastramento, fizeram a inscrição, mas nem todos os cadastros foram aprovados. Ainda passa por um crivo aí da Caixa Econômica Federal, do próprio Ministério da Economia, do governo federal, para verificar se será feito esse repasse de R$600. Dentro desse grupo de 107 milhões de pessoas, 1.200.000 pessoas são mães aí solteiras que tinham direito ao valor aí dobrado, R$1.200. Como você disse, Adalberto, só nas últimas 24 horas foram 100 mil pessoas que fizeram esse cadastramento. É um universo muito grande de pessoas, mas não é a garantia também de receber, fizeram o cadastramento, passarão aí por uma avaliação. O número de pessoas que já era alto, era de 11 milhões de pessoas aí que estavam em análise ainda, subiu para 11 milhões e 100 mil pessoas agora, com a entrada dessas 100 mil pessoas nas últimas 24 horas. Desse total, quase 6 milhões, 5 milhões e 800 mil estão cadastrados em análise aí, na primeira análise. E o outro, pouco mais de 5 milhões, o outro grupo está aí em segunda ou terceira análise, segundo informou a Caixa Econômica Federal. Dos 107 milhões de pedidos, 59 milhões tiveram o benefício aprovado, ou seja, praticamente metade aí dos 107 milhões, 59 milhões tiveram o benefício aprovado e 42 milhões e 200 mil pessoas foram consideradas inelegíveis. Então, está bem dentro da metade aí dos cadastros aprovados e os cadastros aí que não foram aprovados por não cumprir os requisitos aí que foram ofertados aí pelo governo federal para recebimento desse auxílio emergencial. Na última sexta-feira, ainda no dia 29 de maio, o banco terminou de pagar a segunda parcela dos beneficiários. Segundo o balanço da Caixa, o banco já desembolsou até agora 76,6 bilhões de reais somadas as duas parcelas. A gente lembra que já foi efetuada a primeira e a segunda parcela, ainda há uma terceira parcela a ser paga, possibilidade de se estender aí até uma quarta parcela. Isso está sendo estudado pelo Ministério da Economia, estudado pelo governo federal, mas até agora já foram pagas duas parcelas e um montante de 76,6 bilhões de reais. O governo federal, inclusive, ainda investiga aí possíveis erros, possíveis pessoas que tenham recebido de forma errônea, que não teriam direito a receber esse auxílio emergencial, inclusive com ressarcimento ao governo federal do pagamento desse auxílio que foi pago pelo governo federal e beneficiários, pessoas aí que receberam de forma indevida. O governo federal tenta aí, estuda possibilidades para corrigir esses erros com os novos pagamentos que possam vir a acontecer. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos, de muita consciência e saúde. Para você também, Eduardo, muita saúde, tá? O nosso Eduardo Dreceira participando aqui do Bom Dia. E olha, gente, o presidente da Caixa disse ontem que não cabe ao banco identificar o perfil social de quem pede o auxílio emergencial. O Pedro Guimarães ressaltou que o banco apenas executa o programa e negou fraudes na concessão dos benefícios. Agora a participação de John Coutrinho no nosso quadro de política. Boa quinta-feira para você, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Bom dia. John, o Senado ontem aprovou um projeto extremamente importante, mais um relacionado, inclusive, aos planos de saúde. É importante que as pessoas fiquem atentas a essa decisão ontem do Senado Federal. Importante decisão do Senado, Adalberto. Aprovou aí um tratamento domiciliar oral para pessoas que sofrem de câncer, que os planos de saúde possam cobrir aí essas despesas. Muitos estavam se negando, inclusive, é bom que você diga. Na semana passada a gente falou sobre isso também, sempre essas questões relacionadas a plano de saúde. Esse projeto foi aprovado no Senado e agora segue para a Câmara, e depois sanção do presidente Jair Bolsonaro. E quem destaca para a gente, fala um pouquinho sobre isso, o líder do PDT no Senado, o maranhense, senador o Everton Rocha. Ele vai aí explanar um pouquinho sobre esse projeto de suma importância aí, relacionado
aos pacientes que sofrem de câncer e também aos planos de saúde. Vamos acompanhar. Sem dúvida nenhuma, um tema onde une a casa, une a sociedade, e eu tenho me dedicado muito para ajudar essa bandeira no estado do Maranhão. A Fundação Aldenora Belo, só esse ano já recebeu 1 milhão de emenda individual minha, assim como toda a nossa bancada tem ajudado seus estados, e vamos unir as forças. Dizem os especialistas que em 2030, a cada 2 mortes no mundo, uma será de câncer. Precisamos encarar essa realidade e ajudar a nossa população a enfrentar essa doença terrível que, quando chega, não é só o doente, como foi falado pelo nosso relator, é toda a família que é atingida. Ô John, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar ações que pedem a cassação do presidente Jair Bolsonaro e do vice Mourão. Está confirmado? Vai ser semana que vem? E isso entrou na pauta, né? O Barroso, ministro Barroso, colocou na pauta de julgamento da próxima semana o Tribunal Superior Eleitoral. São 2 ações aí do Guilherme Boulos e da Marina Silva, que foram candidatos a presidente derrotados pelo Jair Bolsonaro. E eles alegam aí, né, o uso, Adalberto, de ataques, né, virtuais aí a uma página, a páginas ligadas aos 2 candidatos, né, ligadas às mulheres, defendia a causa das mulheres, e eles alegam aí que a página foi hackeada e o presidente depois chegou a agradecer, né, a modificação dessa página, ou seja, relacionado mais uma vez à questão virtual, né, no que tange aí a ataques virtuais. É óbvio que o próprio relator, o ministro Roger Fernandes, já negou, já disse que não tem fundamento isso, né, o próprio Fachin também já deu um parecer, mas vai entrar na pauta, vai ser analisado, vai ser julgado, e eu creio que isso não vai para frente, Adalberto, né? Eu creio que já pela manifestação do próprio relator não haverá encaminhamento. São 2 ações relacionadas a isso, ao presidente Jair Bolsonaro, mas a gente sempre lembra, não é, que a própria Folha revelou também, além da questão do Facebook, disparos de WhatsApp também, né, com mensagens na campanha passada, isso também deve ser levado em conta. E agora também a questão das fake news, ou seja, tudo isso ligado ao presidente Bolsonaro. Importante dizer o seguinte, além dessas 2 ações, a outra 6 também em análise pedindo, né, a cassação do presidente Jair Bolsonaro. Não é só essas 2. Então o presidente ainda deve enfrentar aí essa questão. Eu creio que não há plausibilidade, né, em relação ao que apresentam os candidatos derrotados para cassar a chapa do presidente Jair Bolsonaro. Acho que dificilmente isso passará no TSE. John, o tempo está quase esgotando, mas dá tempo de falar ainda que o presidente Jair Bolsonaro vetou um fundo extinto para combate ao coronavírus. No caso, são quase 9 bilhões de reais de um fundo extinto para o combate ao coronavírus. Esse assunto passou por unanimidade no Congresso Nacional, que a tendência é derrubar o veto, né? O presidente alega que isso é inconstitucional, né? E que ele não poderia fazer isso, porque poderia ocorrer no ilícito, né? Poderia ocorrer em desobediência à Constituição. Mas a gente sabe que houve um acordo, Adalberto, os deputados inclusive votaram de forma unânime para que esse valor fosse destinado ao combate ao coronavírus. Não é que ele ajudar os estados e municípios, não. É outro fundo que inclusive estava extinto, né? Era um fundo aí do IOF, que eram os valores do IOF, que eram relacionados à caixa da taxa cambial, né? Colocado no mercado. E esse fundo aí serviria muito, ajudaria muito. A gente espera que esse veto seja derrubado. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. John Coutret, nosso colunista de política, gente. E olha, quem retomou as atividades, a gente vai falar sobre esse assunto agora, foram as autoescolas. Após 90 dias paradas por conta da pandemia, as aulas voltaram a ser oferecidas, seguindo inclusive algumas regras sanitárias. Denilson aproveitou a reabertura das autoescolas esta semana para agendar as aulas práticas da esposa. Minha esposa está fazendo a prova, as aulas, a autoescola. Aí eu vim saber para poder ela dar continuidade, para poder fazer a prova dela, né? Porque a habilitação é algo essencial na nossa vida, né? Depois de mais de 90 dias fechadas, as autoescolas tiveram permissão para retornar às atividades dia 1º de junho, desde que obedecendo às novas medidas sanitárias. Para as aulas práticas em veículos de 2 rodas, os centros de formação de condutores devem fornecer toucas descartáveis e a higienização da motocicleta, além do uso obrigatório de máscaras, óculos e aventais para instrutores e alunos. Os carros também deverão ser higienizados entre uma aula e outra.
Já as aulas teóricas do curso, que tem duração de 45 horas, continuam suspensas na modalidade presencial. Uma deliberação do Conselho Nacional de Trânsito vai permitir o retorno das aulas na modalidade virtual a partir do dia 15 deste mês. De acordo com a associação da categoria, as 235 autoescolas do Maranhão já operavam no vermelho antes da pandemia e teme que as novas medidas aumentem ainda mais os custos da primeira habilitação, que hoje está em torno de R$ 1.400. No momento, para nós, hoje, na nossa realidade, ninguém está querendo adotar as medidas da videoaula, porque a videoaula ela vai encarecer o processo de habilitação. E o que nós precisamos hoje é tentar ficar do lado da sociedade e baixar devido a esse problema da economia do país se passa, né, e baixar o preço da habilitação, não encarecer. Enquanto aguardam o retorno dos alunos, os centros de formação mudam a rota para se manterem nesse novo normal. Nós estamos tentando reinventar, né? Reinventar porque a gente sabe que muitos CNPJs estão sendo cancelados por esse motivo da crise. Essa crise está mundial, aumentou muito o desemprego, no nosso segmento não é diferente, nós também sentimos muito esse impacto. Então nós temos que realmente reinventar, criar outra rota. São 7h56, 7h56. O movimento na rodoviária de Imperatriz ainda é baixo, mesmo com a liberação do transporte intermunicipal. Vamos ver na reportagem. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a operação no terminal foi reduzida para conter o avanço da doença. O carpinteiro Edson Alves, apesar da pandemia, está em viagem. Vindo de Goiânia, fez uma parada em Imperatriz e segue para a Sailândia. Vou cuidar de meu pai porque ele está prostrado. Minha mãe perdi ela sábado, que agora sábado fez 8 dias. Ela foi embora, não está no meio de normais. Mas meu pai, como prostou, eu tenho que ir lá ajudar. As irmãs Jaziane e Luana também decidiram viajar nesse período para Goiânia. O objetivo é visitar a mãe. Com essa crise, a pandemia, a gente acabou que deixou passar para poder até um tempo que dá certo. Já a dona de casa, Rosiane, estava esperando um ônibus para Santa Inês. Ela está indo visitar a mãe, que se encontra doente. Eu estou indo para Santa Inês, que minha mãe adoeceu, aí eu vou estar com ela para poder ajudar a cuidar dela nesse momento, né, difícil que estamos passando, essa pandemia. Em função da pandemia, o movimento na rodoviária aqui de Imperatriz reduziu para 50% nas suas partidas programadas e 50% nas chegadas. Em relação à movimentação de passageiros, esse número também caiu para 50% nos embarques e desembarques, comparado a um dia normal de viagens. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Amanhã a gente tem um encontro marcado a partir das 7 horas da manhã aqui na TV Difusora. Lembrando que continuam valendo as regras do decreto, as empresas que abrem, que não são de serviços essenciais, precisam seguir aquelas regras todas, há recomendações inclusive do ponto de vista sanitário, e as pessoas só devem sair de casa realmente quando de uma necessidade extrema. Continuam valendo as regras e se sair, claro, leve a sua máscara, é extremamente importante, tá bom? A gente vai ficar de olho, vai ficar acompanhando. Para você um ótimo dia e até amanhã. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2. Fique ligado aqui na Difusora, vem aí o Primeiro Impacto e meio-dia, na hora do almoço, você sabe. Muita informação aqui na TV Difusora com o nosso Hora D. Tchau, tchau, até amanhã.